Agora sim. Bom dia, meu rei. Tudo bem? Tudo certinho? Vamos começar, cara? O pessoal tá meio lento aí, mas não dá nada, não. Vamos nós mesmos, tá? O que acontece, cara? Fiz o vídeo, né, para hoje. O vídeo falando a respeito da Semana da Arte Moderna. Haja vista que nós já conversamos bem sobre o modernismo em Portugal. Falamos a respeito, né, do livro, né, na última semana, falamos a respeito do livro O Marinheiro, ou melhor, o trecho lá, a obra em teatro, né, cara, a obra dramática, o drama estático, o Marinheiro, publicado na revista Orfeu. Aí o que acontece, cara? Então, a gente já tá no jeito, já tá mais do que na hora, já deu setembro, né, cara, de falar sobre modernismo no Brasil. Então, hoje, a Semana da Arte Moderna. Vamos tentar então, cara? Para tanto, aqui eu vou gravar ali para o pessoal que precisa da flexibilidade. Eu mandei a lista de exercício para vocês, mas aí o que acontece? Eu vou fazer a leitura dela aqui. Vamos fazendo a lista de exercícios bem devagar, tá bom? Seja bem-vinda, minha amiga, tudo bem? Vamos lá, então. Lista de exercícios sobre a Semana da Arte Moderna, tá? Ué, eu não permiti ela entrar? Ué, deixa eu ver. Ah, sim, permiti sim. Isso, ou não? Não, ué, será que eu apertei o botão errado? Vamos ver, ela deve entrar novamente aqui. Às vezes acontece, né, cara? Eu aperto o botão errado, né, bicho? Tá, já. Às vezes eu apertei o botão errado que permitir, coloquei não permitir. Fazer o quê? Tadinha. Tá, a mora dessa tá chorando lá. Falei, o professor não permitiu. Tá. Sacanagem, velho. Eu tô brigando aqui que eu não consegui fazer funcionar a webcam, mas a gente vai dar continuidade aqui, que eu vou com a webcam integrar. Ah, entrou sim. Aí, minha amiga, tudo bem? Vamos lá, então? Algumas considerações sobre a Semana da Arte Moderna. Assiste o vídeo lá, o vídeo que eu produzi para você assistir agora às 9 horas, caso você não assistiu, assiste lá. E também assiste o vídeo que eu mandei, né, eu mandei o link lá no grupo do WhatsApp. O vídeo, cara, fala a respeito fala a respeito de um documentário, né, cara, do aniversário de 40 anos da Rede Cultura, né, da TV Educativa, tá? E esse documentário, eu acho que ele é da década de 80, década de 70, tá bom? E aí, naquela época, eles mexeram no arquivo deles lá e eles conseguiram várias entrevistas desses personagens envolvidos na Semana da Arte Moderna. A Tarsila do Amaral, né, que não participou da semana, mas chega ao Brasil em 1923, ela volta ao Brasil. No tempo da Semana da Arte Moderna, ela estava em Paris, né? Recebia correspondências da amiga dela, Anita Malfatti, dizendo como que estava a Semana da Arte Moderna, o que foi a Semana da Arte Moderna. Então ela se inteirava a partir de cartas, tá? Mandadas da amiga, né? Então lá ela dá uma entrevista. Eles entrevistam o Juan Gris, né? Que teve seus quadros expostos. Ele fala lá que ele queria voltar para a Europa, mas daí ele estava meio desiludido aqui e tal, não conseguia vender, não conseguia influência das suas obras. Aí o que ele fez? Aí convidaram ele para participar da Semana da Arte Moderna, ele expôs os quadros, vendeu os quadros, aí resolveu ficar no Brasil, né? Em definitivo. E, claro, a entrevista lá com o Menotti Del Pitta, ele que vai falar bastante, vai falar que ela não participou, mas depois participa do grupo do isso mesmo, isso mesmo. Então, ela era ativa com o grupo, tanto é que se envolve maritalmente, né, com o Oswald de Andrade e tal, né? Mas no dia da semana, então, às vezes acontece, sabe? O pessoal coloca no exame vestibular, assinale a alternativa que contém o nome dos participantes da Semana da Arte Moderna. No caso, você tem que lembrar que a Tarsila do Amaral não participou. A despeito de a gente falar bastante o nome dela,
justamente por causa da participação do Grupo dos Cinco, mas no dia da Semana da Arte Moderna ela não estava lá, tá? Então, ela recebia as correspondências e tal, falando, e ela estava ansiosa para vir, para ver como é que estava. E em 1923, ela chega ao Brasil e já faz a exposição. Aí é a hora que a gente tem aqueles quadros, por exemplo, o Mamoeiro, tá? Quadros que são celebrados como quadros modernistas, tá? Vamos lá, então, vamos para a lista? Vamos para a lista, cara, vamos fazer exercícios, que é o que importa. Deixei aqui, opa, mais um participante ali, show. Vamos lá, Mariana, deixa eu ver aqui. Vamos lá, Mariana, vamos lá. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Mariana, bom dia. Chegou na hora da lista de exercícios. Vamos lá, vamos resolver alguns? Separei aqui 10 exercícios, tá? Para a gente resolver a respeito de Semana da Arte Moderna. O primeiro, cara, diz assim. Sobre a Semana da Arte Moderna, é incorreto. Eu já te falei mais de uma vez, adoro exercícios assim, por quê? Porque um vai estar errado, o resto, tudo você vai poder estudar, tá? Diz lá, letra A, o evento realizado em São Paulo no ano de 1922 tinha como principal objetivo ratificar os padrões estéticos vigentes à época frente às investidas de um grupo de jovens artistas que propunham a renovação radical no campo das artes, influenciadas pelas vanguardas, as vanguardas europeias, tá? Ó, evento realizado em São Paulo tinha como principal objetivo ratificar, né, os padrões estéticos vigentes à época, tá? Então, os padrões estéticos vigentes à época é o parnasianismo. Então, eles não estão para ratificar. Aqui uma brincadeira com a palavra ratificar e a palavra retificar, tá? Tinha como principal objetivo retificar, corrigir e não ratificar. Ratificar é confirmar. Então, ele tinha como principal objetivo retificar os padrões estéticos vigentes à época, as investidas de um grupo de jovens artistas que propunham. Tá, beleza, a investida dos jovens artistas, tudo bem, mas a palavra ratificar está errada aqui. O correto seria retificar, quer dizer, consertar os padrões estéticos vigentes da época. Essa letra A está errada, cara. Então tá, fiquemos com errado letra A por enquanto, vamos ver o resto. O principal foco do desenvolvimento com a ordem estética estabelecida estava no campo da literatura e da poesia em especial. Exemplares do futurismo italiano chegavam ao país e começavam a influenciar alguns escritores, como Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. Sim, cara, então, o principal influenciador, né, foi o dadaísmo e o futurismo, tá? Copiados aqui à risca, né? Tematizados aqui à risca por Oswald de Andrade e Guilherme de Almeida. Essa é boa, cara. Essa tá legal. Letra C. Alvo de críticas e, em parte, ignorada, a semana não foi bem entendida em sua época. Esse evento ocorreu no contexto da República Velha, controlada pelas oligarquias cafeeiras e pela política do café com leite. O capitalismo crescia no Brasil, consolidando a República, e a elite paulista está totalmente influenciada pelos padrões estéticos europeus mais tradicionais. Correto, cara. Então, tem que sempre lembrar, a Belle Époque, né, que acontece em Paris, ela influencia demais aqui os padrões, tanto no Rio de Janeiro, quanto em São Paulo, quanto em Minas. Nós vivemos em São Paulo uma Belle Époque, tá? Então, os padrões franceses, os padrões europeus, eles são elementos muito influentes aqui. Então, veja bem, a semana foi alvo de crítica, assim, ela não foi bem entendida no começo. A resposta está certa, tá? Letra D. Os modernistas não se apresentavam, ou melhor, os modernistas não apresentavam um projeto estético em comum, olha só, mas entre eles imperava a ideia de que era preciso renovar, dar às artes características genuinamente brasileiras. Para os jovens artistas, era indispensável a ruptura com a tradição clássica para abolir os moldes europeus que ditavam as regras da literatura, nas artes plásticas, na arquitetura e na música. Correto, cara. Então, necessariamente eles eram todos padronizados, a gente pode identificá-los todos por influências futuristas? Não.
uns vinham com influências expressionistas, que é o caso da Anita Malfatti, uns vinham com influências futuristas, que é o caso de Oswald de Andrade, uns com influências, né, quiçá, vamos colocar aqui, até surrealistas, como Mário de Andrade, né, mas, assim, todos com uma mesma vertente? Não, mas todos eles tinham, sim, uma ideia genuína, uma ideia de propor, né, uma arte genuinamente brasileira, isso mesmo, correta a letra D. Letra E. A Semana de Arte Moderna, de 1922, foi uma consequência do nacionalismo emergente na Primeira Guerra Mundial e também do entusiasmo dos jovens intelectuais pelas comemorações do centenário da independência do Brasil. Correto. Você não pode esquecer que esse ano é um ano chave, é o ano de centenário da independência do Brasil. Então, tinham muitas manifestações. E a Semana da Arte Moderna se antecipa em fevereiro para propor o quê? Propor uma nova releitura. Verdade, então. Então, o errado é a letra A. Deixa eu marcar aqui. Deixa marcado. O errado é a letra A. Tudo bem com a número 1? Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Tudo certinho? Vai para o número 2. Faz comigo aqui. São exercícios deveras cansativos. Colhi exercícios, né? Tanto de Enem como vestibulares, todos eles que traziam como tema a Semana da Arte Moderna. Então, vamos lá? Vamos fazer essa daqui, que são algumas afirmativas. Tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá. Oh, meu Deus, o pessoal tá de reforma aqui. E aí fica o barulho aqui, cara. O pessoal aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. A Semana da Arte Moderna, de 1922, tinha como uma das grandes aspirações renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional. Correto, né, cara? Para isso, contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músicos, entre outros. Analise as sequências que reúnam as proposições corretas em relação à Semana da Arte Moderna. Vamos tentar? Vamos lá, as proposições corretas. Diz assim: o movimento vanguardista, ou melhor, o movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco, como os contos sobre a natureza e com o parnasianismo, com estilos simples de linguagem. Nada a ver. Então, lembra, a Semana da Arte Moderna, ele tenta romper com tudo, irmão, que é passado, seja ele barroco, arcadismo, romantismo, realismo, tudo que é passado, ele quer romper. A número 1 está errado. Número 2, a exposição da artista plástica Anita Malfatti representou um marco para o modernismo brasileiro. Não sei se você lembra, isso foi em 1915, tá? Em 1915, então, foi um reboliço. Por quê? Porque ela traz os quadros, né, dos quais ela aprendeu com os professores lá nos Estados Unidos, né, muito elogiada pelos professores. Ela se considera pronta para mostrar sua arte aqui no Brasil. Chega aqui o Monteiro Lobato, né, dá uma cipuada na cabeça dela, né, cara? E aí a gente tem a Anita Malfatti, inclusive, numa depressão, sabe? Dizem que nunca mais ela se recuperou depois daquela crítica. Mas tudo bem. A exposição da artista plástica Anita Malfatti representou um marco para o modernismo brasileiro. Suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias, o que, de certa forma, chocou grande parte do público. Foi criticada pela corrente conservadora, mas despertou os jovens para a renovação da arte brasileira. Correto, cara. Então, a número 2 está correto, tá? A sua proposição 2. Vamos ver a 3. A 3 diz assim: o escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento com sua conferência inaugural, a emoção estética na arte moderna. Em seguida, apresentou as suas obras Paulicéia Desvairada e Amar, Verbo Intransitivo. Não. Amar, Verbo Intransitivo e Paulicéia Desvairada são de Mário de Andrade. Está errado. A primeira proposição está certa, ele abriu o evento, ele faz a leitura, mas ele não fala a respeito de Paulicéia. Quem fala a respeito de Paulicéia é o Mário de Andrade,
Mário de Andrade, que vai fazer a leitura de alguns trechos do seu livro. Errado o 3. 4. O maestro e compositor Villa-Lobos foi um dos mais importantes atuantes participantes da semana. Sim, participou ativamente também, inclusive, da organização. E no último dia ele faz a famosa apresentação dele, né? De casaca, fraque, né? E chinelo de dedo, tá? Então ele faz a apresentação de chinelo de dedo. Então todo mundo acha aquilo lá incrível. O pessoal aplaude, etc, etc. Correta, número 4, cara. Número 5. As escrituras de Brecheret, impregnadas de modernidade, foram um dos estandartes da semana. Sua maquete do movimento, as bandeiras, foi recusada pelas autoridades paulistas. Hoje, uma das esculturas públicas mais admiradas em São Paulo. Correto, cara. Então, Brecheret, ele já fazia, Vitor Brecheret fazia várias já peças, né, que inclusive alguns modernistas disputavam, desfilavam. Oswald de Andrade tinha lá uma peça, né, de Brecheret, que ele andava com ela para cima e para baixo, né? Correto, cara. Então, letra B aqui fala que a proposição 2, a proposição 4 e a proposição 5 estão corretas, tá bom? Então, correto aqui, letra B. Alguma pergunta aqui? Tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Vai para o número 3. Número 3 diz assim: a Semana da Arte Moderna é considerada como um divisor de águas para a cultura brasileira. Por quê? Então vamos lá. Por que ela é um divisor de águas? Vamos lá. Propôs a continuação da tradição e o apego à literatura clássica, mas, ao mesmo tempo, deixou-se influenciar pelos movimentos de vanguarda que eclodiam na Europa no início do século XX. Não, ela quer romper com a tradição clássica, ela quer desapegar com a literatura clássica. A letra A está errada. Letra B, antecipou as renovações artísticas que só se consolidariam a partir da década de 1950, com concretismo, corrente literária liderada pelos poetas Décio Pignatari e os irmãos Harold e Augusto de Campos. Cara, a poesia concreta sim, mas não, a literatura, ou melhor, a Semana da Arte Moderna, ela consolida, a partir da Semana da Arte Moderna, a gente diz que inauguramos o modernismo no Brasil. Letra B está errada. Não é só em 1950, não. É a partir de 1922. Letra C, foi considerada como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural do nosso país em favor de um espírito novo e moderno, que contrariasse a arte tradicional de teor conservador que predominava no Brasil desde o século XIX. É muito importante dizer, teve a mostra da Anita Malfatti. Alguns livros que são considerados modernistas foram publicados antes de 1922, foi o caso de Juca Mulato, tá? Mas até então eram manifestações aqui, manifestações ali. Vitor Brecheret já estava produzindo as suas obras, era totalmente assim ignorado pela crítica. Então, veja bem, haviam manifestações aqui e ali, mas foi com a Semana da Arte Moderna que se consolida. Então, a gente pode dizer que foi a primeira manifestação coletiva pública na história cultural de nosso país em favor do espírito novo e moderno. Se não bastasse a reforma aqui do apartamento aqui de cima, agora os caras deram uma parada. Aqui a Mato Grosso, os caras estão recapeando, né, velho? Então, vixi, aí tá essa barulheira aqui. Cara, a letra C tá correta, vamos só conferir a letra D. Uniu técnicas de maneira inédita na literatura, mesclando as influências oriundas das vanguardas europeias com o naturalismo e o simbolismo. Não, ele não une naturalismo e simbolismo, ele renega todas essas influências passadiças e propõe agora uma nova arte. A letra D está errada. Então, a única correta é a letra C. Vai marcando aí, na sua cópia? Vamos lá. Vai para o 4. Você pode me interromper a hora que você quiser, tá? Alternativa 4. Ou melhor, questão 4. Diz assim: a Semana da Arte Moderna de 22, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Olha só.
pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Com isso, pode-se dizer que o romance regional assumiu características de exaltação, retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. Cara, em 22, nós temos manifestações poéticas, tá? Mas, neste caso aqui, ele não retoma os elementos românticos. Na verdade, no romantismo é que eu tenho a inauguração desse regionalismo. Contudo, no modernismo, ele vai ter uma nova leitura, ele vai ter uma releitura, tá? Letra B. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização dos modelos clássicos. Não. Os modelos clássicos não, muito pelo contrário. Elas inovam e elas retomam ou melhor, elas evocam modelos vanguardistas que repudiam os modelos clássicos. Errado. Letra C. O 22, movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Como é que a gente pode dizer a respeito disso, cara? A gente pode dizer a respeito de obras como, por exemplo, o próprio Juca Mulato, né, cara? Que é um caipira, um mulato, mas ele é um sedutor, um conquistador. Nós temos ali o Cobra Norato, né? Que absorve, né, uma lenda, a lenda do Boto, né? Ele recria uma lenda, que é o Cobra Norato, quer dizer, ele reinterpreta a realidade brasileira. E o que não dizer, né, cara, de Macunaíma, de Mário de Andrade. Mário de Andrade vai pegar o índio clássico, criado lá no romantismo, com Peri, e ele vai transformá-lo num índio mais próximo da realidade. Afinal, ao invés de se parecer com um guerreiro medieval, que é o caso de Peri, Macunaíma vai se parecer muito com aquilo que eu considero, né? A gente vai conversar bastante a respeito disso. Talvez um dos nossos maiores males, né? Que é a tal da desgraça do jeitinho brasileiro. O brasileiro, ele acha que ele pode levar vantagem em tudo. O brasileiro acha que ele, e somente ele, tem que levar, é uma concorrência entre os outros brasileiros. E é por isso que talvez, na hora que ele chegue numa posição de uma pessoa pública, ele não consegue enxergar as outras pessoas, enxerga somente o seu umbigo. E é por isso que é roubar, 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 roubar. A gente tem essa configuração já em Macunaíma. Vamos conversar bastante sobre isso, mas a alternativa C está correta. Por quê? Porque ele redescobre o Brasil, ele reinterpreta a realidade brasileira. Correta, letra C. Os modelos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição barroca, tem nada a ver. A preocupação dominante dos autores foi com o retratar os males da colonização. Quase isso, né, cara? Mas, na verdade, ele repudia tudo, inclusive a colonização vai repudiar geral. Deixa eu checar vocês lá. Tudo bem? Nenhuma pergunta? Então vamos lá. Falando sobre modernismo no Brasil, a Semana da Arte Moderna, chamada de Semana do Terror, tá? Questão número 5, diz assim, Enem 2010, tá? O Enem adora modernismo, então você fica ligeiro. Após estudar na Europa, Anita Malfatti retornou ao Brasil com uma mostra que abalou a cultura nacional no início do século XX. Elogiada por seus mestres na Europa, Anita se considerava pronta para mostrar seu trabalho no Brasil, mas enfrentou as duras críticas de Monteiro Lobato. Com a intenção de criar uma arte que valorizasse a cultura brasileira, Anita Malfatti e os outros modernistas fizeram o quê? Buscaram libertar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais, tá? Então essa daqui foi a proposição correta do Enem. Vocês já devem ter feito essa questão mais de uma vez. Então, sim, por que liberando das normas acadêmicas europeias? Porque era, por exemplo, na Royal Academy, né, em Londres, que se ditava como que deveria ser uma pintura, tá? E aí, não sei se você lembra das nossas aulas, o impressionismo foi o primeiro a romper com a Academia Real de Pintura. Quando a Academia Real de Pintura, ela dizia que a pintura tinha que ser feita num lugar fechado, recluso, e a pessoa tinha que ficar dias e dias, aí os impressionistas faziam o quê? Ia para o ar livre e pintava em 15 minutos um quadro.
O que o pessoal achava um absurdo. Não, esses caras são loucos, são uns impressionistas, eles querem impressionar, tá? Então, a academia europeia, que é a arte clássica, ela foi rompida. Então, buscavam liberar a arte brasileira das normas acadêmicas europeias. Porque daí o candidato pode confundir, porque as vanguardas são europeias, tá? Mas o próprio nome já diz, são vanguardas, são elementos novos, valorizando as cores, a originalidade e os temas nacionais. A letra A correta. Agora a letra B. Defenderam a liberdade limitada do uso da cor. Negativo, irmão. Tanto que o homem é o homem amarelo. A gente já discutiu isso aqui, né? Por que o homem é amarelo? Porque, como uma visão expressionista, ela quer ver, ela quer mostrar para nós como ela vê o homem. O que ela está vendo no homem? Necessariamente não é como ele se vê. Ela está vendo como ela vê o homem. Então ela vê nele o quê? Uma covardia, um medo. Ele é um homem amarelo. Entendeu? Amarelo porque é sem graça, amarelo porque tem nos causa vergonha alheia, entendeu? Então ela usa a cor indiscriminadamente. Então a letra B está errada. Letra C, representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza. Não, para isso já tinha fotografia. Essa era a grande treta deles. Por que a gente vai pintar um cenário se a gente tem a fotografia, irmão? A gente tem que fazer a releitura do cenário. Cara, eu demorei muito para entender isso daí, sabe? Por que alguém pega um livro, faz um filme e não é fiel ao filme? Ou melhor, desculpa, não é fiel ao livro. Isso já indagou vocês? Vou repetir a questão. Por que alguém pega o livro, vou fazer um filme do livro? Por que essa pessoa distorce o livro? Jesus Todo-Poderoso, você não vai fazer um livro, ou melhor, um filme sobre o livro? Cara, conta o livro para nós. Não, o cara distorce a história, ele inventa uma nova história. Por quê, cara? Porque a história, porque aí eu demorei muito para entender, né, na minha ignorância e tal. Por quê? Isso mesmo. Na verdade, é isso, né, Vitória? Você riu, mas é isso. O que o camarada quer fazer? Ele quer pegar uma obra clássica que ela já tem, que a sua obrigação é saber, sua obrigação é lê-la. E aí o que ele faz? Ele faz uma releitura, como alguém que vê uma imagem e faz a releitura da imagem, que era a proposta dos cubistas, que era a proposta dos surrealistas, que era a proposta dos expressionistas. Então, o ruim é quando estraga, mas tem alguns até que chega a ficar melhor. Você já viu o pessoal estragar, não é que estragar, mas reler a história? Quem que releu a história, cara? Eu vou te contar, foi Quentin Tarantino. Tarantino, o que ele fez? Ele fez Bastardos Inglórios. Você lembra que no filme Hitler morre no cinema? Cara, ele reescreveu a história. Hitler morre no cinema, Goebbels morre no cinema, toda a alta cúpula nazista morre queimado lá no cinema. Tarantino matou o Hitler. Por quê, cara? Porque a arte é um pouco disso. Ela fazer uma releitura. Quem assistiu, por exemplo, Romeu e Julieta, do Leonardo DiCaprio, ele traz um Romeu e Julieta todo para Miami. Então é um Romeu e Julieta que acontece em Miami. A espada, na verdade, são revólveres niquelados, entende? Então, é fazer a releitura da obra, como a gente faz uma releitura de um cenário. Por que eu vou pintar o cenário como cenário? Não, eu vou pintar o cenário, mas eu vou fazer uma releitura. É quando faz um filme de um livro, mas o cara faz o quê? O cara faz uma releitura. Então, o Tarantino foi o apogeu, né? Ele releu a história, ele destruiu, aniquilou a história. Se alguém for estudar a história pelo Tarantino, tá na vala. Que o cara coloca na prova lá, o Hitler morreu no cinema, irmão, queimado, braçado com Goebbels, né? Tudo visão do Tarantino. O Tarantino releu a própria história. Só para constar, tá? Muito bem, excelente. Representa a ideia de que a arte deveria copiar filme negativo. Mantiveram de forma fiel a realidade das figuras retratadas. Não, aí é que tá, eles releram. Letra E. Buscaram a realidade na composição de suas figuras, respeitando limites e temas abordados. Também não. Não se respeitavam limites.
nem temas abordados, tá? A resposta correta é a letra A. Número 6, meus amigos, vamos lá? Número 6 diz assim, sobre a Semana da Arte Moderna é incorreto. Vamos lá? É tida por muitos estudiosos da literatura brasileira como um divisor das águas da cultura nacional. A partir dela, os ideais modernistas ganharam visibilidade em todo o país. Correto, né, cara? Lembra, a gente quer o incorreto. Letra B, a época, a semana provocou grande comoção, sendo destaque em vários jornais que dedicaram suas páginas à cobertura do polêmico evento que reuniu várias tendências e renovação que vinham ocorrendo na arte e na cultura antes de 1922. Manão, comoção nacional, irmão, você tá de sacanagem comigo, né? Os caras caíram de pau, irmão. Ninguém entendeu aquilo lá. Aquilo lá foi chamada Semana do Terror. E, claro, esse era o objetivo deles, cara. O objetivo deles era provocar a sociedade. A letra B está incorreta, tá? Vamos para a letra C. A letra C diz o seguinte: não se conhece ao certo de quem partiu a ideia de realizar a semana. Cara, no documentário que eu mandei para vocês, da Rede Cultura, eles falam a respeito disso. O Menotti Del Pitte, ele dá a se entender assim que a ideia foi dele, entende? Ele tenta puxar para ele a autoria do evento. Contudo, o Mário de Andrade, eles fazem a leitura de um trecho de um artigo do Mário de Andrade. O Mário de Andrade fala assim: de quem foi a ideia? Eu não faço ideia de quem foi a ideia. Com certeza não foi minha. Ele fala assim, com certeza não foi minha. Ele já exime já. Não, eu não tinha nada a ver com isso. Mas só que quando vimos, estávamos todos já nos preparativos da semana. Então, não se conhece ao certo de quem partiu a ideia de realizar a semana. Contudo, sabe-se que, já em 1920, Oswald de Andrade prometera para 22, ano do centenário da independência, uma ação dos artistas novos que fizesse valer o centenário. Palavras de Oswald. Isso mesmo. Então, o Oswald, né, eu falo lá no meu vídeo que o Oswald, e também no documentário o documentário é sensacional, cara. Assiste lá, velho. Vale muito a pena. Ele fala que o Oswald volta ao Brasil, né? Ele abre lá uma garçonnière, um apartamento onde ele sustenta o apartamento. Eu não consegui entender se é lá mesmo que ele dorme. Mas lá nesse apartamento é frequentado pelos artistas e também lá ele fazia as aventuras amorosas dele, tá? Então lá eles conversavam bastante. E é claro que uma dessas conversas pode ter surgido a ideia, né? Claro, a ideia de algo, aí você vê, o Oswald já dá ali a ideia de que algo vai acontecer em 22, agora, exatamente que foi dele a ideia e tal, ninguém sabe, tá? Correta a letra C. Letra D, a Semana de Arte Moderna ocorreu nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, com a participação de artistas do Rio de Janeiro e São Paulo. Correto, cara. Então também teve participação de artistas cariocas, tá? Vamos lá? Letra E, do ponto de vista artístico, o objetivo fundamental da semana foi acertar os ponteiros da nossa literatura com a modernidade contemporânea. Para isso, era necessário entrar em contato com novas técnicas artísticas expressas principalmente pelas vanguardas europeias. Correto, cara. Tudo certo. Essa história de receber com comoção, isso aqui não, isso aqui tá errado. Na verdade, ninguém entendeu o que estava acontecendo. A alternativa certa é a letra B, porque ele quer a incorreta, tá? Deu um rolo, cara, quando eu apresentei isso aqui como prova, como simulado, alguns foram me questionar lá no grupo, né? Professor, tal, não sei o quê. Eu falei, não, cara, mas você esqueceu de ler ali, ó. Ele quer a incorreta, cara. Professor, desculpa aí, cara, né? Então ele quer a incorreta. Vamos lá? Número 7. Sobre a Semana da Arte Moderna e o modernismo, estão corretas as seguintes proposições, tá? Então ele quer a correta aqui agora. Inserida nos festivais em comemoração ao centenário da independência do Brasil, em 22, a Semana da Arte Moderna apresentou-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno, em oposição à cultura e à arte de teor conservador, predominantes no país desde o século XIX. Predominantes no país desde o século XIX? Não, né, cara? Desde a descoberta do país. Mas tudo bem. A número 1 é boa, tá? Vamos separar ela aqui, tá bom? Então, sim,
foi uma primeira manifestação em favor da arte nacional, tá? 2. As discussões em torno da necessidade de renovação das artes surgem em meados da década de 1910, em textos de revistas e em exposições. Em 1921, já existia por parte dos intelectuais, como Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta, a intenção de transformar as comemorações do centenário em uma emancipação artística. Correto, cara? Então você vê aqui, inclusive o Menotti Del Pitta, lá no documentário, ele chama para ele a responsabilidade. Não, lembra quando eu falei para você, vamos fazer e tal. A 1 e a 2 estão boas. 3. A dimensão verbivocovisual, conceito criado pelo poeta irlandês James Joyce, que trata de uma área da linguística que participa das vantagens da comunicação não verbal, sem abdicar das virtualidades da palavra, permeia toda a produção artística da poesia e da prosa modernista, que valorizava também a interação da poesia com a música. Cara, é o seguinte, essa característica verbivocavisual, que é uma característica criada por James Joyce, ela vai acontecer sim, mas ela vai acontecer mais para a segunda geração, não no que diz respeito à primeira, tá? A primeira, ela é uma ponta de lança. A primeira, ela quer ridicularizar, tá? Ela quer ridicularizar a arte passadiça, a arte do passado. Mais tarde, nós vamos caminhar para essa tendência. Na mão de quem? Na mão, por exemplo, de Carlos Drummond de Andrade e, posterior a ele, na mão de João Cabral de Melo Neto e João Guimarães Rosa, tá? Muito bem. Então, letra 3, a número 3 não se aplica, tá? Número 4. Apesar das primeiras manifestações modernistas terem surgido em São Paulo na década de 1910, foi apenas a partir de 22 que o movimento ganhou visibilidade para fora da capital paulista, alcançando outras partes do país. A ampla divulgação das ideias modernistas deveu-se principalmente à Semana da Arte Moderna. Correto, cara? E aí eu tenho, a partir daí, aí eu falei lá no meu vídeo, né, o surgimento das revistas. Vou falar com mais calma a respeito das revistas. Surgem as revistas, cara. E aí eu tenho a revista, que é chamada de A Revista, em Minas Gerais, e eu tenho a revista Festa, né, que é uma revista que acontece no Rio de Janeiro, tá bom? Tá, então a 4 tá correta. Número 5. Manuel Bandeira participou ativamente da organização da Semana da Arte Moderna. Aí já tá errado. O Manuel Bandeira não participa. Ele tem um poema que é proclamado, tudo, mas ele mesmo não participa. O poeta foi considerado o mais radical entre os primeiros modernistas, uma vez que sua obra apresenta uma dos cortes mais profundos do modernismo brasileiro em relação à cultura do passado. O segundo período da questão está certo, mas o primeiro está errado. Cara, ele não participa. Você acredita nisso? É aquele inconsciente coletivo, entendeu? O cara, ele é muito ativo na primeira fase do modernismo, mas ele não participa da semana. Mesma coisa da Tarsila do Amaral. Ao inconsciente coletivo, coloca a Tarsila, cara, eu já vi em site, preparando aula. Participantes da semana, Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral estava em Paris, velho. Ela não participa. Então, mesma coisa aqui para Manuel Bandeira. Tá errado, tá? Então tá correta a 1, a 2 e a 4. Tem alternativa para isso? Tem, né? Letra D. Excelente. Muito bem. Vamos lá? Vamos terminar? Vamos terminar. Universidade Federal de Santa Catarina, questão 8, diz assim: sobre a Semana da Arte Moderna e seu contexto, é correto afirmar que... Então vamos lá? O evento teve consenso em sua aceitação e foi muito bem recebido pelo público, que rapidamente adotou as novas tendências artísticas. Rapaz, rapidamente foi aceitado pelo público. A galera vaiou. Teve dia lá, quando no poema Os Sapos, os caras jogaram o tomate, jogaram as coisas nos caras. Não, o público não entendeu o negócio, tá? Letra B. A Semana da Arte Moderna teve impacto restrito sobre alguns poucos artistas plásticos paulistas. Não. Tanto na música quanto na literatura. Aqui, a gente poderia colocar um impacto restrito e tardio no teatro, mas as outras manifestações artísticas, como, por exemplo, inclusive até a dança, a música,
foi imediato, tá? Muito bem, tá errado então. Letra C. A Semana da Arte Moderna quase não ocorreu, pois o então presidente Getúlio Vargas, ele vai assumir a presidência em 1930, tá bom? Então larga a mão, abandona isso aqui. Letra D. O movimento antropofágico aceitava a cultura europeia desde que reelaborada e transformada em um novo produto nacional. Então ele evoca aqui a antropofagia, que vai ser considerado, né, um desencadear da semana. Então, depois da semana, o que eu tenho? Eu tenho o surgimento das revistas e eu tenho gradativamente o surgimento dos manifestos. Então, primeiro eu tenho o manifesto da Poesia para o Brasil, de Oswald de Andrade. Depois eu tenho o manifesto Iangaçu, né? E depois eu tenho o manifesto antropofágico. Então, correta a letra D. Letra E. Os modernistas copiaram a cultura, as tendências artísticas do século XIX. Não copiaram a tendência artística do século XIX, porcaria nenhuma. Eles querem muito bem negar todo o passadiço histórico. Correta a letra D. Aqui, questão 9, foi de 2015, uma segunda aplicação aqui, 2015. Diz assim: sobre a Semana da Arte Moderna, em São Paulo, todos os textos a seguir estão corretos, exceto, vamos lá? Tem um que está errado, vamos procurar. Cada vez mais popular após as críticas do escritor Monteiro Lobato, que destruiu seus quadros abengaladas, verdade, cara, Anita Malfatti desfiará todo o seu expressionismo em 22 obras. Mário de Andrade é um de seus fãs, correto, cara. Então, ela tem as suas obras, né, rechaçadas, mas ela continua, depois ela cai numa depressão, tal, mas ela continua movida aí pelas suas obras. Letra B. A obra literária que marcou o início do movimento modernista na literatura foi o livro de Mário de Andrade, Paulo e Céu Desvarado. Correto, cara. O livro revelou a poesia urbanista, fragmentária e retratou, numa visão antirromântica, uma São Paulo cosmopolita e egoísta, com uma população heterogênea e sua burguesia cínica. E depois esse cinismo, né, vai ser retratado em amar, verbo intransitivo, tá? Correto. Letra C. O movimento modernista tinha como objetivo o rompimento com o tradicionalismo, parnasianismo, simbolismo e arte acadêmica, a libertação estética, a experimentação constante e, principalmente, a independência cultural do país. Correto, velho. Muito bem. Tá tudo certo, cara. Vamos para a letra D. Letra D tá assim. A Semana da Arte Moderna aconteceu no Teatro Municipal nos dias 11 e 18 de março. Março, não. Foi fevereiro, velho. Então abandona já, tá? Abandona, já não tem mais nada a ver esse negócio aqui, tá? Tá bom, vou ler. Nela, o Brasil pôde reafirmar a liberdade de expressão e criatividade em perfeita harmonia com os movimentos e preceitos das vanguardas europeias, que guardavam consigo as tendências culturais do expressionismo, futurismo, cubismo, dadaísmo, surrealismo e parnasianismo. Não, parnasianismo. Participou da Semana da Arte Moderna. O escritor Graça Aranha, considerado o padrinho dos poetas por já ter um projeto nacional como o livro Canaã. Correto, cara. Última questão para terminar? Última questão. Fácil, né? Diz lá, assinale a alternativa em que os nomes dos escritores que participaram. Cara, assinale a alternativa que traz os nomes de 3 escritores que participaram. Cara, tá errado, cara. Olha só, cara, o Manuel Bandeira não participou. Pensa você que não, ele não participou. Então tá errado aqui, cara. Tá o Mário de Andrade, Oswald de Andrade e deu o Manuel Bandeira. Ih, cara, tá errado aqui a letra A. Letra B, Mário de Andrade, Lima Barreto não participou. Oswald de Andrade, Tarsila Amaral não participou, Augusto dos Reis também não. Manuel Bandeira, Vila Lobos e Euclides da Cunha não participou. Oswald de Andrade, Euclides da Cunha. Cara, não tem alternativa certa. O gabarito tá dando a letra A, mas tá errado. Manuel Bandeira não participou. São 3 nomes da primeira fase, mas o Manuel Bandeira não estava lá, tá? Então, conforme, inclusive, está aqui, né, na questão se Manuel Bandeira participou ativamente da organização da Semana da Arte Moderna. Tá, não, ele não estava lá, tá? Não participou, tá bom? Tá errado aqui, tem que ver o que aconteceu aqui, tá bom? Tá errado. Mas tá bom, então. Meus amigos, alguma pergunta, alguma questão? Na minha apostila só tem até as 7, tá certo? Ah, tá bom, na apostila a minha apostila, né, cara?
Não, tá certo. É que, Marina, eu mandei uma lista. Eu mandei uma lista. Mandei ontem à noite uma lista. Você viu? Daí que eu extraí as 7 exercícios. Tá bom? Eu dei uma enriquecida, tá? Tá bom, então? Fechou? Meus amigos, ó, é o seguinte, falei mais que a minha boca. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Se não, meus amigos, já vou liberá-los já para a aula do Zakimi, tá bom? Para vocês se preparando, tá? Um prazer a companhia de vocês. Semana que vem a gente continua aí falando especificamente das fases modernistas, tá? Começando aí pela primeira fase e assim sucessivamente, tá bom? Um abraço, meus amigos, e até a próxima. Eu que agradeço, Ana, eu que agradeço a atenção de vocês. Até mais.